Vamos lá, pessoal do nono ano, corrigir mais uma aula de correção de atividade aqui. Professor Paulo Sérgio. Vamos lá, começando pela atividade 13. Transformação da matéria e tabela periódica, que é o nosso conteúdo aí. Em determinado experimento, um cientista notou que todas as vezes que ele aumentava a quantidade de um dos participantes da reação química, para que a reação ocorresse normalmente, os outros participantes da reação aumentavam na mesma proporção. Qual cientista abaixo está envolvido nas características desse fenômeno? Então, botei aqui a reação de decomposição do gás carbônico, né? Onde em um experimento, nesse parte de baixo aqui, ele usou 22 gramas, né, do CO2, que é o gás carbônico, e aí produziu 6 gramas de gás carbônico e depois 16 gramas de oxigênio. Um outro experimento ele usou 44, ou seja, ele dobrou a quantidade de gás carbônico. O que foi que aconteceu com a quantidade de carbono produzida? Também dobrou. E a quantidade de oxigênio produzida também dobrou. Então, percebe-se que toda vez que eu aumento ou que eu diminua a quantidade de um determinado elemento na reação, os outros tendem a aumentar ou a diminuir na mesma proporção. E essa teoria aí, essa lei, quem fez foi Proust. Tá bom? Vamos passar para a próxima questão. Ao queimar um papel, eu não estou destruindo os elementos químicos que formam esse papel. Apenas os estou rearranjando, formando outras substâncias. Esse fenômeno está envolvido com a lei da conservação da matéria de Lavoisier. Que frase de Lavoisier resume esse fenômeno, né? Lavoisier diz que você não pode destruir nada que tem no universo, né? Você apenas pode pegar e transformá-lo. Você não pode destruir. Se eu queimo papel, eu apenas estou rearranjando seus átomos para formar uma outra substância. Eu não estou destruindo a matéria, estou destruindo a substância papel e estou transformando em outra substância, mas a matéria em si eu não posso destruir. Então ele fez a seguinte frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E não posso nem criar e nem destruir a matéria. Terceira questão. Recorra à tabela periódica e descubra o que se pede em relação à massa A, prótons P ou nêutrons N. Aqui no de vocês não tinha esses números em vermelho, tá bom? Os números de vermelho e azul não tinha, então eu botei para facilitar as respostas. Vamos lá. A primeira coisa aqui que ele diz é o seguinte: recorreu na tabela periódica, você ia lá na tabela periódica e pergunta qual é a massa A do manganês. Lá no manganês, na tabela periódica, ele está com 54,93. O que você faz? Transforma ele no número inteiro arredondando para 55 para facilitar a conta. Pode fazer isso? Pode. Normalmente os cálculos químicos de ensino médio e né, esses números aí são arredondados. Eles não podem ser arredondados quando vai fazer cálculos científicos, experimentos científicos, aí não pode. Mas em termos de cálculos simples, aí a gente pode arredondar eles, beleza, sem prejuízo nenhum, tá certo? Então, lá no manganês, eu descobri aí que a massa A é igual a 55. Vamos agora aqui para qual número de prótons do Si. O Si é o silício, né? Então, você ia na tabela periódica, calculava lá o Si, né? E via lá que ele tinha o número de prótons 14. Já expliquei para vocês, professor, mas lá está invertido, o 14 está em cima. Como é que eu vou saber quem é a massa, quem é o número de prótons? Já disse para vocês, o número de prótons sempre é o número menor e ele é inteiro, né? Aí, mas se o outro número for inteiro, não interessa, quem é o menor é o próton e o maior é a massa. Então, você colocaria o número de prótons aí. Então, feito isso, você agora está apto a responder a letra C. Qual o número de nêutrons de todos os elementos representados? Então, vamos lá. Eu botei aqui de um jeitinho que dá para a gente fazer bacaninha. Olha só. Como é o número de nêutrons? O número de nêutrons é a massa menos o número de prótons. Então, é 63 menos 29, número de nêutrons, 34. Manganês, qual é o número de nêutrons? 55 menos 25, número de nêutrons, 30. Vamos lá. No silício, o Si, a massa é 28, prótons é 14, 28 menos 14, 14 nêutrons. O crômio também eu arredondei, ó. Lá no crômio a massa é 51,99, arredondei para 52.
A massa é 52, o número de prótons é 24, 52 mais 24, 28. E por último, o lítio, que tem a massa 7 menos o número de prótons 3, eu encontro o número de nêutrons, que é 4. Então, belezinha, entenderam aí? Embaixo aí tem o número de nêutrons de todos eles. Cu 34, Mn30, Si14, Cr28 e lítio 20 e lítio 4. Novamente, recorra à tabela periódica para identificar o período e o grupo de cada elemento químico abaixo. Então, vamos lá. Aí, só não vai dar para me fazer o titânio, mas vai dar para me fazer o SB, que é o antimônio, o AR, que é o argônio, o RB, que é o rubídio, o C, que é o carbono. E pelo mesmo raciocínio desses 4 que eu vou fazer, dá para você fazer do titânio, né? Porque eu vou utilizar bem aqui os elementos representativos. Então, ele quer o período e o grupo. Como é que eu faço? Vamos lá. O antimônio, que é o SB, tá aqui o SB, bem no meio da tela aí o SB. Como é que eu acho período? Vou aqui na lateral, ó. Quinto período. De novo. Quem é o grupo dele? Vou em cima, ó. Grupo 15. Então, o antimônio, ele tá no quinto período e grupo 15. Então, olha só, o antimônio, aqui para cima, né? Tá aí, o antimônio, período é o quinto e o grupo é 15. Vamos para o argônio, vamos lá de novo, essa tabelinha aqui só tem os elementos de representativo. Então aí o argônio, ó, do lado do AR, tá aí o AR bem no meio da tela. Do lado tem o terceiro período e em cima tem o grupo 18. Quem é o próximo? O titânio, eu disse que não dá para fazer, que não tem aí. Dá para vocês fazerem pela tabela periódica, só fazer o mesmo raciocínio. Vai do lado, enquanto o período, vai em cima, encontra o grupo. Então, o período aí é o quinto e o grupo é o 5, rubídio. Vamos lá no rubídio, tá aqui o rubídio, o RB. Sempre estou colocando no meio da tela para você distinguir quem é, ó, rubídio, RB, quinto período, que é a primeira coluna, e em cima é coluna 1, é o grupo 1. Então, rubídio, período quinto e grupo 5, tá errado aí, o grupo do rubídio é o grupo 1, viu pessoal? Ajeitem aí, eu coloquei esse equívoco. O grupo do rubídio é o grupo 1, tá aí ó, rubídio é o grupo lá em cima 1. Acho que impressionado com o número 5, 4 e 4 que deu ali no titânio, botei 5 e 5 aí também, errado. Aqui o período realmente é o quinto, mas o G, que representa o grupo, é o 1. E o carbono, período segundo, e o grupo 4. Vamos ver se o carbono tá certo. Tá aí o carbono, grupo 14, e o período é o segundo período, né? Beleza? Então aí tá a resposta de todos eles. Só um equívoco aí no rubídio, que o G ser igual a 5 é igual a 1. 14ª atividade, distribuição eletrônica e tabela periódica. Vamos lá. Aqui diz o seguinte, o rubídio, o metal que a gente falou ainda agora, né? É um metal alcalino que se encontra no quinto período da tabela periódica. Sem consultar a tabela, é possível dizer quantas camadas eletrônicas apresentam o átomo desse elemento químico e quantos elétrons há em sua camada de valência, ou seja, na última camada, justifica. Então, botei aqui, ó, rubídio. Se o rubídio está no quinto período são 5 camadas. Como ele pertence à primeira coluna, ele só tem um elétron na última camada, ou seja, na camada de valência. Tá tudo explicadinho aí, bonitinho, olha só, eu expliquei aí bem bonitinho. Vamos lá, foi que eu expliquei. Sim, é possível, pois o período nos diz quantas camadas o elemento tem. No caso, quinto período, 5 camadas. E o grupo, quantos elétrons tem na camada de valência, ou seja, na última camada. No caso, o grupo 1, um elétron na camada de valência. Vamos lá, o chumbo mesmo raciocínio. O chumbo é um elemento do sexto período, ou seja, tem 6 camadas. O grupo 14, tira 1, fica 4. Tem 4 elétrons na última camada. Sem consultar a tabela periódica, é possível prever quantos elétrons há na camada de valência, na última camada. Nem falou das camadas, né? Só falou assim, se ele está no grupo 14, né? O carbono está no grupo 14, então tira 1, fica 4, então ele tem 4 elétrons na última camada, beleza?
Esse grupo aí diz quantos elétrons tem na última camada. Então, bota aqui, ó. Sim, pois, de acordo com a questão anterior, o grupo 14 tira o número 1 de 14 e fica o número 4. Logo, ele tem 4 elétrons na última camada. Botei bem explicadinho, não é possível que você não entenda. Dois dos elementos químicos representativos muito importantes para a saúde óssea têm as seguintes características. Um deles apresenta o átomo com 4 camadas eletrônicas, ou seja, ele pertence aos 4 períodos, e 2 elétrons na última delas, na última das camadas, né? Então, ou seja, ele tem 4 camadas, quarto período, e 2 elétrons na última camada, ele está no segundo grupo, né? No grupo 2. O átomo do outro tem 3 camadas, está no terceiro período, e 5 elétrons na última camada. Você consegue prever o período e o grupo desses elementos da tabela periódica sem consultar o esquema de distribuição eletrônica apresentado? Justifique sim. Olha só, se ele tem 4 períodos, se ele tem 4 camadas, está no quarto período. Se ele tem 2 elétrons na última camada, ele está no segundo grupo. Então, olha lá. Sim, no primeiro caso, 4 camadas, quarto período. E 2 elétrons na última camada, grupo 2. No segundo caso, 3 camadas, terceiro período. E 5 elétrons na última camada, grupo 15, né? Tira 1, fica 5. Agora consulte a tabela periódica e diga que elementos são esses. Então vamos lá. Quarto período, grupo 2. Quarto período, grupo 2, está aqui, ó. Quarto período, grupo 2 é o cálcio, bom para nossa saúde óssea. E o outro, quinto período. Quinto período não, terceiro período, não é? Que tem 3 camadas. E período e 5 elétrons na última camada, né? Ó, 5 elétrons na última camada, grupo 15. Então nós temos no caso aí o fósforo, né? Que ele tem o período, o grupo 5, porque tem 5 elétrons na última camada, e ele tem 3 camadas, terceiro período, beleza? São 2 elementos importantes para a nossa saúde óssea, o fósforo e o cálcio. Beleza, beleza, beleza. Vamos para a próxima questão. Eu botei aí, ó, no primeiro caso, quarto período do segundo grupo, temos o cálcio. No segundo caso, terceiro período do grupo 15, temos o fósforo. Quarta questão. Os átomos de um elemento químico presentes em quantidade apreciável no corpo humano apresentam 8 elétrons, 8 prótons e 8 elétrons. E além de nêutrons, é claro, né? Também tem nêutrons, mas não é o caso. Qual é a distribuição eletrônica das camadas dos átomos desse elemento? Ora, se ele tem 8 elétrons, eu botei aqui para lembrar para vocês, tá? E as camadas é a quantidade máxima de azulzinho aí, de elétrons que tem em cada camada. Temos 7 camadas, KLMNOP, e a quantidade de elétrons embaixo aí de azul que cada camada suporta. Então, como é que a gente faz? Se ele tem 8 elétrons, então tem que encher uma camada para passar para outra. A camada K só suporta 2 elétrons. Então, na camada K eu boto 2 elétrons e o restante de 8 tiro 2, só faltam 6 elétrons na última camada. A camada ela suporta até 8. Mas como eu só tenho 6 para botar, então, beleza. Aquele grupo da tabela periódica ele deve pertencer, olha só, se ele tem 6 elétrons na última camada, que é a camada L, então ele pertence ao grupo 16, né? 16, né? 1 tiro 6, fica 6 na última camada. Tá certo? Porque somente, gente, quem tem até 2 quem tem 2 elétrons na primeira camada, no caso, é que vai utilizar o máximo de elétrons nessa camada, né? Nesse caso aqui ele não usou o máximo de elétrons na camada, então ele está na camada 2 aí, né? Ele vai usar o número 16. A partir do 3, eu uso o 13. Quem tem 4 elétrons, o 14. Quem tem 5 elétrons, o 15, tá certo? Só o 1 e o 2 que usa grupo 1 e grupo 2. A partir do terceiro elétron, que já está na camada L, já usa 13, 14, 15, 16, tá bom? Aquele grupo da tabela periódica ele deve pertencer. Olha, aquele grupo. Esse é o grupo 16, né? Que eu já falei aí, porque tem 6 elétrons na última camada. Vamos lá. Outra pergunta. Os átomos de outro elemento químico presente em quantidade apreciável no corpo humano têm 6 prótons e 6 elétrons e também nêutrons.
Qual é a distribuição eletrônica nas camadas dos átomos desse elemento? De novo, tem 6 elétrons. Vamos fazer igual ao outro. Na primeira camada tem 2 elétrons, e são 6 elétrons no total. Na última camada eu só vou botar 4 elétrons, né? 4 mais 2, 6. Aqui é o grupo da tabela periódica, ele deve pertencer ao 14, né? Porque eu disse que 3 elétrons, ou seja, da segunda camada em diante eu já uso 13, 14, 15, 16, tá certo? Então, ele da segunda camada em diante não, a partir de 3 elétrons em diante, né? Na última camada. Então, a partir de 3 elétrons na última camada eu já uso 13, 14, 15, tá bom? Então, ele tem 4, que é a camada L, que é a última. Então, ele vai ter o grupo 14. Vamos lá, último. Que elemento representativo pertence ao quarto período e possui 5 elétrons na última camada? Quarto período. Vamos lá, aqui, ó, naquela tabelinha que eu botei aqui para a gente resolver algumas coisas, né? Quarto período, tá aí, ele tá aqui, ó. E grupo 15. Quarto período, grupo 15, nós temos aí o arsênio, né? O grupo 15 na coluna aí. E na lateral, quarto período. Então, nós temos o arsênio. Foi fácil encontrar, não foi? Tá aqui, ó. O arsênio, que é o símbolo AS. Essa sétima questão, gente, não dá para a gente fazer, que eu não expliquei o jeito. Apesar dela dizer, faça distribuição eletrônica para as camadas dos seguintes elementos, parecido aqui com a quarta questão, mas não é igual à quarta, porque a partir da terceira camada já não dá mais para fazer só preenchendo uma camada e passando para outra. Veja que o potássio, ele está aqui, ó, o potássio já está na quarta camada. E só dá para a gente fazer daquele jeitinho, enchendo uma camada e passando para outra, quando o elemento só tem 2 camadas, ou seja, são os elementos do segundo período. A partir do terceiro período já não dá mais para a gente fazer desse jeitinho aqui que a gente fez aqui, não. Olha, preenchendo uma camada e passando para a próxima, tá bom? Então, só quando a gente aprender a fazer distribuição eletrônica por subníveis de energia, né? De acordo com o diagrama de Linus Pauling, de Pauling, na verdade. Não é eu, Pauling. Pauling é um cientista que formulou o diagrama de Pauling, que dá para a gente fazer a distribuição eletrônica por subnível, tá bom? Então, talvez não tenha essa oportunidade para a gente apresentar, mas no ensino médio vocês aprendem bacaninha, tá certo? Até a próxima aula e tchau, tchau.